Seja muito bem-vindo ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Nesse bate-papo aqui a gente conversa sobre a sua vida pessoal e sua vida profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? 36º episódio, mais uma vez com o patrocínio do Casca Açaí, nosso parceiro de sempre. Repito, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras e Sudoeste. Você chega lá e fala Comunique hoje, o episódio 36, e você ganha desconto. Nada melhor, o Kainan falou que saindo daqui já vai lá. Kainanzão, meu amigo, meu parceiro, foi meu aluno, foi meu professor, foi tudo que pode acontecer dentro da comunicação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diogo. É uma honra para mim estar aqui. Ainda mais com esse patrocínio de um açaí que eu adoro. Olha aí. Quero que quem vá lá peça o que eu peço, que é o adoçado com mel e gengibre. Já tomou? O meu é de maracujá. O meu é o clássico. Maracujá? Esse é diferente, mas... Mel no lugar do xarope. Isso. E eu peço com maracujá. Rapaz, esse eu nunca experimentei experimentei. também, que eu já É experimentei. muito bom. É. Todo mundo tem o preferido. No meu trabalho a gente pede o de litro. O de litro, vou poder Um dividir, baldezão, galera. assim. Mas o de litro, se eu pedir, é só pra mim. Eu sou desses. Açaí pra mim é refeição eterna. Meu amigo, vamos lá, vamos bater um papo sobre comunicação. E eu sei que você gosta muito desse assunto. Pra quem não sabe, sei lá em que ano foi isso. Que ano foi isso, cara, que a gente se conheceu? 2017, 16, 17 ali. 2017, Kainan entra no Verbalize como aluno. Depois, não sei que ano, já se torna professor. Hoje continua como professor de comunicação e oratória lá no Verbalize. Parceiro de sempre indico. Tive lá, continuo estando lá como amigo, como parceiro de todo mundo. E aí, você começou a desenvolver uma área legal lá. Soft skills, persuasão e etc. Primeiro, o que são soft skills? O que são soft skills? É um termo esquisito que é em inglês? Exato. Mas soft skills, se a gente fosse traduzir, seriam habilidades humanas, habilidades sociais. São habilidades que contrapõem as hard skills, que são habilidades técnicas. Esse termo ele surgiu num contexto de guerra. Os Estados Unidos, no âmbito militar, categorizou pessoas que eram muito boas em hard skills, por exemplo, dirigir um veículo, dirigir um tanque de guerra, ou muito bom de pontaria, isso é um cara muito bom em hard skill. E tinham algumas pessoas, e havia uma necessidade muito grande de pessoas com soft skills, que eram uma capacidade de liderança muito boa, de motivação, de persuasão. E eles categorizaram isso muitos anos depois, isso dos anos 60 para os anos 80, 90, trouxeram para o mundo corporativo. Falaram, olha, essas habilidades aqui de comunicação, de inteligência emocional, é interessante também para o mundo corporativo. Vamos puxar esse termo para cá e cada vez mais esse termo vem ganhando relevância. Atualmente, eu gostei de uma palavra mais que do você que usou, nunca. que é importante também. Porque como eu gosto muito de soft skills, de habilidades de relacionamentos humanos e etc., só que tem muita gente que está levando para um lado como se isso fosse suficiente e único. É importante também, junto com hard skills, Sim. junto com as habilidades técnicas. Mas vamos lá, tem uma lista de soft skills, de possibilidades de soft skills, quais são aí, algumas delas, para a gente já introduzir esse assunto. Existe uma lista formal, digamos assim, a maior referência é a do Fórum Mundial Econômico, que é quando reúnem os principais países ali para discutir qual o futuro da economia global, quais que são o futuro das profissões, sobre o que a gente tem que se preocupar com relação à energia elétrica, infraestrutura e essas preocupações. Tem uma parte que discute o que é necessário de habilidades humanas, de soft skills mesmo. E eles listaram, o Fórum Econômico Mundial listou em 2018 foi 2020, as 15 principais soft skills daquele momento. E a aposta deles em cima dessas habilidades para os próximos anos. Imaginei que você ia me perguntar isso. Eu trouxe a lista das 15 aqui da FMI e realmente é bem interessante. Posso passar rapidinho por elas? Mete bronca. Aprendizagem ativa e estratégica, pensamento analítico e inovação, criatividade, liderança, inteligência emocional, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, resiliência, programação realmente da TI, ser orientado ao serviço para o cliente, raciocínio lógico, experiência do usuário, uso, monitoramento e controle de tecnologias, análise e avaliação de sistemas e, por último, persuasão e negociação. Essas são as 15 principais a nível global. Sim. Então, eu trabalho com isso, dou aula de alguns desses assuntos, capacito principalmente jovens advogados em soft skills e, para mim, eu tenho 5 soft skills principais
para o nosso contexto atual Brasil e quem está ali pensando no que desenvolver na carreira, que aí são inteligência emocional, comunicação em segundo lugar, negociação de conflitos, persuasão e networking. Essas 5 soft skills é o que eu enxergo hoje, pela minha experiência, pelo que eu tenho estudado, como as mais importantes da Antes de atualidade. chegar nelas, eu quero saber por que você chegou no momento da tua vida, e aí é muito da tua experiência, que você falou assim, putz, só hard skills não dá. Eu preciso olhar para soft skills, eu preciso estudar isso e eu preciso eventualmente aplicar para mim e trazer para as pessoas. Nossa, eu sempre quis ser advogado. Então entrei nessa trajetória jurídica e desde o meu primeiro emprego ali, já no mundo jurídico, eu senti essa necessidade de desenvolver mais do que um âmbito técnico. Eu percebia que eu já tinha algumas soft skills, mas eu aplicava elas de uma forma errada. Por exemplo, eu queria ser amigo de todo mundo. Eu vou ser muito gente boa com todo mundo. E aí me passava muito a perna, era muito feito de trouxa e não conseguia, ficava patinando, não conseguia crescer no ambiente corporativo. Quando eu conheci principalmente a Verbalize, que foi quando eu entrei na jornada ali de desenvolvimento pessoal, de tentar aprimorar essas habilidades humanas, aí eu vi minha carreira começando a decolar. Eu vi mais reconhecimento da minha chefia, eu percebi que eu obtinha mais êxito nas ações judiciais, que eu me relacionava verdadeiramente melhor com os colegas. Olha só. Bem no começo da jornada. Você é advogado, é porque eu não fiz essa apresentação, porque eu não sou muito fã dessas apresentações, mas vamos lá. Kainan é advogado, é professor de oratória de comunicação. O que mais? Mentor de comunicação oratória, também de soft skills. Marido, palestrante. E agora triatleta amador. É mesmo? Essa eu não sabia não, essa é nova pra mim, eu não sabia dessa. Então, maravilha. Então, você chegou uma hora da sua vida que você falou assim, cara, eu tô tendo... O resultado que eu tô tendo, ele pode ser alavancado caso eu desenvolva soft skills. E aí você desenvolveu e falou assim, eita, o negócio tá mais legal. Eu vi acontecendo comigo. E aí eu falei, caramba, será que foi por acaso? Deixa eu estudar mais sobre isso. Aí entrei na Verbalize. Quando eu entrei no Instituto Verbalize, se chamava na época, foi especificamente para aprimorar minhas habilidades de negociação. Eu começava a assumir como advogado uma função de negociador da empresa, dos conflitos de diversas áreas que não tinham solução ali, eu tentava negociar. E consegui obter muito êxito, comecei a me desenvolver lendo livro, assistindo algumas coisas, mas queria um curso presencial. Entrei para isso e quando eu me deparei com um leque imenso de habilidades que a gente aprende dentro de um curso de comunicação, foi que aí eu me encantei mais ainda. E só aprofundei o assunto, fiz outros cursos e virei professor da instituição. Nesse meio acadêmico, foi que estudando eu consegui chegar nessas conclusões do tamanho da importância dessas habilidades comportamentais para um sucesso profissional. Tem um autor, o Daniel Goleman, fala muito sobre isso, que não é só o QI, não é só, realmente. E a minha teoria é de que existe sim uma parcela muito importante dos conhecimentos técnicos. As pessoas têm que sim buscar uma excelente pós-graduação, fazer um mestrado, tentar especializações técnicas nas suas áreas, mas cada vez mais as soft skills têm se tornado mais relevantes do que as hard skills. Eu sei que eu sou polêmico falando isso, mas eu acredito realmente que com a vinda de novas tecnologias, com cada vez mais automatização de serviços que a gente nunca achou que ia ser automatizados, é a nossa oportunidade de desenvolver o que a gente faz de melhor e de único, que são as habilidades humanas. Esse momento ele me chama a atenção porque eu tenho como cultura nos meus negócios pensamento crítico, é um deles gigantesco, e solução de problemas. Eu sempre falo assim, tanto é que o pessoal já sabe que para mim é problema, setinha, solução. Não existe problema já tem que pensar na solução. Só que ao mesmo tempo, foi o que você falou, para mim, quando a gente tem maior capacidade técnica, a nossa capacidade de pensamento crítico aumenta. Sim. Nossa capacidade, eventualmente, de solução de problema aumenta. Mas aí vem, para virar essa chave de ter a capacidade técnica e conseguir externalizar a capacidade técnica, vai precisar da soft skills, da capacidade de expressão desse pensamento crítico. De pensar fora da caixa. Porque a solução de problemas é uma combinação de outras habilidades, de criatividade, de saber fazer perguntas, de se comunicar muito bem, de escuta ativa. E a pessoa que entende a importância disso, além do repertório de hard skills que ela tem ali, ela se destaca com certeza na carreira. Para mim, a pessoa que tem uma capacidade tão somente técnica, ela tem um teto.
ela vai bater algum teto em alguma hora, seja na empresa que trabalha, seja no próprio negócio, seja como servidor público, enfim, independentemente, ela tem um teto. Porque a capacidade técnica, ela vai encontrar algum limite dentro do espaço que você ocupa, porque não tem para onde ir dentro daquela entrega de resultado daquela empresa, daquele negócio, daquela instituição. Quando você começa a lidar com pessoas, aí a capacidade das pessoas ela é praticamente limitada, assim, na minha percepção ela é ilimitada. E aí com as soft skills que você vai conseguir eventualmente atingir, e eu gosto muito, que é outra palavra cultural dos meus negócios, é combinatividade. A gente não vai criar nada novo. Agora você vai poder combinar aspectos, e é por isso que eu amo, tanto é que eu falo muito isso de não tratar na tua vida. Eu adoro quem faz mais de uma atividade profissional. Acho fantástico, porque você combina as atividades profissionais no teu ambiente profissional ali, em qualquer que você esteja, sem falar na potencialização de amizade, potencialização de networking, potencialização eventualmente de contatos, de conexões de amizade e também de network somados. Ou seja, para mim as soft skills elas têm uma capacidade grande aí. Cada vez mais a gente fala de um conhecimento horizontalizado. Exato. Conhecer outras coisas. Murilo Gun fala muito disso. O Murilo Gun fala do conhecimento em T, que é a ideia do Exatamente. conhecimento. Você aprofunda em algum conhecimento de fato, mas você mantém aquela parte ali de cima horizontalizada para atingir vários conhecimentos que potencializam a tua capacidade de... Vai te dar uma outra percepção sobre as coisas. E complementando isso que você falou, que eu acredito muito também, do teto que uma pessoa pode alcançar se ela focar só no ambiente profissional dentro da casinha dela. Eu vejo muitos profissionais excelentes tecnicamente, mas que não conseguem alcançar cargos melhores. E eu enxergo isso como uma falha, muitas vezes, de comunicação ou de inteligência emocional. Ele não consegue se fazer ser percebido como alguém daquele peso de conhecimento, daquela autoridade que ele tem de fato. Ele não expressa. Eu tenho um mentor de comunicação muito grande, muito importante para mim, que é o Vin Jiang. Ele fala que você só é tão bom quanto você consegue comunicar que é bom. Você pode ser muito bom, mas se ninguém sabe disso, as pessoas não te percebem como uma pessoa muito boa. E o contrário, infelizmente, também acontece. Alguém que não é bom tecnicamente, mas que consegue parecer ser muito. As pessoas têm uma percepção de autoridade, de relevância maior. É claro que isso é um teto de vidro muito perigoso. Total. Porque aí tem aparência, mas não tem essência. E aí não tem decência, meu amigo. Uma hora a casa cai. Exato. Uma hora a casa cai. Você falando da ideia da construção de uma carreira, de uma vida como um todo, até porque a gente traz também a possibilidade de fazer networking, e o Marcel falou disso, através de amizade. Né? A amizade é importante para poder fazer networking, não só para chegar a resultado, mas para poder construir uma relação, uma conexão legal. E eu sempre trazia isso, quando a gente falava muito de falar em público, eu falava assim, lembra do teu trabalho na faculdade, ou na escola. Quem era aplaudido, era quem apresentava ou era quem fazia? Sempre quem apresentava. Exatamente. Então, às vezes, quem faz não sabe, nem sabe quem foi feito. Mas quem apresenta é que é aplaudido. E eu não descarto a opção de uma pessoa escolher. Eu digo isso, inclusive eu estou com um aluno em mentoria agora que eu disse isso. Eu falei, você pode escolher ficar como uma pessoa responsável pela parte técnica. Você pode escolher não desenvolver seus soft skills. Pode, eu não vejo nenhum problema nisso. Saiba e tenha consciência que você fez essa escolha e saiba as consequências dela. O que não dá e o que eu vejo muito acontecendo é, eu quero desenvolver, eu quero crescer profissionalmente, eu quero ter mais amigos, eu quero ter mais contatos e relações, mas eu não quero o ônus. Qual que é o ônus? Eu não quero desenvolver minha parte emocional, eu não quero lidar com gente, eu não quero lidar com problema, eu não quero lidar com a angústia e o desafio de estresse de uma pessoa, eu não quero. Eu falei, então você tem que aceitar o ônus e o bônus da situação. Tanto é que o ônus, por exemplo, de quem desenvolve muito soft skills, desenvolve pouca parte técnica, é que muitas vezes, e eu tenho uma outra aluna que está nessa fase, as soft skills dela são, cara, absurdas. Só que aí o hard skills para ela falta um pouco. E o que ela precisa sempre? Ela precisa sempre de um braço, de uma pessoa do lado dela. Senão ela não consegue desenvolver o assunto. E aí eu trouxe para ela, falei, só isso é suficiente? Teu teto não é de vidro? Sim. Tua essência está aonde? E aí vem o outro desafio de conseguir conciliar. Se a pessoa consegue montar, continuando nesse exemplo do mundo jurídico, uma sociedade entre tem pessoas muito boas tecnicamente, pessoas muito boas em comunicação, extrovertidas, outros para fazer um networking, outros para gerenciar uma equipe, consegue combinar a habilidade de cada um, isso tem um potencial de ser uma equipe muito maravilhosa. Pessoas muito iguais não é tão interessante para formar uma sociedade. Então, o ideal é essas combinações, mas o profissional que está nos assistindo, ele precisa fazer essa reflexão. Será que dessas habilidades me falta alguma coisa que vai fazer diferença na minha carreira e eu tenho interesse em desenvolver?
Porque pode até gerar uma ansiedade. Quando eu falo essa lista do Fórum Mundial Econômico, programação, vou ter que aprender programação, eu vou ter que aprender a ser gestor de inteligência artificial, que é uma das profissões mais promissoras. Não, continua na sua carreira, mas será que se você aperfeiçoar a sua comunicação, a sua inteligência emocional dentro do que você já faz, você não vai até viver melhor, muito além do profissional. A pessoa não vai viver melhor, não vai se relacionar melhor com as pessoas ao seu redor, tirando essa parte, né, do lucro, do cliente, do sucesso, mas às vezes até de você consigo mesmo. A inteligência emocional também tem essa parte. Não é interessante? Vale esse autoconhecimento. Eu sou fã de autoconhecimento. Eu questiono isso, assim, porque, por exemplo, e aí trazendo até meus irmãos como referência, é curioso, porque eles são pessoas com hard skills absurdas, assim. Meus amigos, os nossos primos, todos eles são assim, fora da caixa, assim, nesse sentido de capacidade técnica. Só que soft skills, a depender das soft skills aí, quando envolve gente, já tem um desafio. Mas é aquela, por exemplo, quando surge um problema, quando precisa de médico, eles ligam pra quem? Eu que tenho o contato do médico. Então, assim, é aquela, a gente forma uma teia, um ecossistema ali dentro da nossa relação, nós três, que eles já estiveram até aqui no podcast, em que cada um se complementa dentro de um aspecto, cada um tem uma capacidade. Um é programador. Isso que eu ia perguntar, qual que é a profissão deles? Os dois são engenheiros de primeira formação e os dois fizeram direito de segunda formação. Gente, que coisa Só interessante. que aí o que acontece? O mais velho, ele trabalha com programação hoje. Ele é programador dentro de um órgão público, né, da Câmara. E o do meio é auditor do Tribunal de Contas, mas trabalha totalmente com direito hoje, com legislação e tal. Mas os perfis são muito diferentes. E aí vem a minha possibilidade de te perguntar como é que a gente consegue... Como não, mas assim, você enxerga possibilidades de diagnóstico, assim, alto e também pessoas para poder, por exemplo, contratar, estabelecer relação de sociedade, por aí vai, porque eu sei que isso envolve conseguir saber as soft skills ali. Com certeza, existem testes. Quem é muito bom em fazer isso são os profissionais de RH. Se você vasculhar ali pelo LinkedIn, o que são os requisitos das vagas ultimamente, os requisitos técnicos estão muito na cara, a pessoa nem passa pela porta para fazer uma entrevista. Agora, dentre aquelas 100 pessoas que passaram ali numa primeira seletiva de análise de currículo, as próximas habilidades vão ser 90% habilidades comportamentais. Eu contrato assim, eu digo logo. Eu quero saber se você vai me responder o problema com problema, eu quero saber se você vai ter coragem de sair fuçando e pesquisando a solução. Exatamente. Não acaba valendo muito mais a pessoa ser interessada, ser proativa, do que ela já ter tido uma experiência, por exemplo, em inventário. Pessoal, você é um especialista em inventário? O nosso escritório só trabalha com inventário. Não, nunca trabalhei, mas eu sou extremamente curioso. Eu sou extremamente interessado, perspicaz. Essa pessoa às vezes vale mais, porque a habilidade técnica ela aprende. Em alguns meses ela aprendeu. E eu vou te trazer o exemplo desse cara que está aqui fazendo tudo isso acontecer, o Enoch. Quando a gente conversou, ele falou assim... Eu falei na ideia do podcast, ele falou, irmão, nunca fiz podcast não, mas a gente resolve isso aí. Eu falei, como assim? Ele falou, não, eu resolvo. Gosto de tecnologia, sou curioso pra caramba. A gente faz. Eu falei, tá, beleza. E aí eu gosto de gente assim. Eu gosto muito... Ele tá brigando comigo por causa do microfone. Eu gosto muito de gente assim, porque pra mim não tem problema nenhum, cara, você não saber. Eu sempre falo isso, eu não tenho problema, óbvio. Tem momentos que a gente vai precisar de alguém que já saiba o negócio. Mas não tem problema nenhum de trabalhar com alguém que vai aprender ainda. Nenhum, absolutamente nenhum. Agora, se a pessoa estiver interessada, ela vai aprender. Ela vai aprender. Seja lá como for, mas ela vai. E dentro desse ser interessado entra humildade. Total. Que é um problema de quem já está numa carreira há muitos anos. A pessoa já está mais estabelecida e ela fala, eu não estou mais na posição de aprendiz, não quero aprender mais nada. Sendo que sempre tem alguma coisa para aprender dentro da sua área e fora da sua área, que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. A gente sempre tem que ter essa postura de humildade para o que eu posso aprender com o outro que está conversando comigo, o que eu posso aprender e me desenvolver para ser uma pessoa melhor. Acredito muito nisso. Para mim, se for uma escolha... Eu escolhi aprender, eu escolhi ser... A gente fala de mente de aprendiz, né? A gente está sempre querendo aprender algo, beleza. Agora também, por exemplo, eu escolhi não aprender algumas coisas. A escolha. Porque eu preciso focar em outras. Por exemplo, podcast. Teve meu irmão e meu pai me perguntaram, por que você mesmo não faz? Eu falei, porque você tá doido. Não gosto de tecnologia, desses negócios e tal. Tempo. E pra mim, eu prefiro ter parceria em algo do que... Aí é escolha. Aí pra mim, tudo bem. Aí vem a minha capacidade e humildade de entender o meu limite também. Eu acho que isso é uma baita soft skill. Mas assim. Foco é uma soft skill. Opa. Foco é uma soft skill? Foco é uma soft skill. E não é nada mais do que saber dizer não. Às vezes dizer não pra uma ótima oportunidade. Para uma ótima habilidade, para um ótimo caminho que estão te oferecendo,
Mas dizer não para isso é ter foco. Calma, então vamos nisso aqui que eu gostei. Porque quando a gente entra nesse universo de soft skills, de abrir negócio, de trocar, de conhecer pessoas e tal, vem uma intenção, parece, de abraçar o mundo, assim. E aí eu vou dizer isso por experiência própria. E aí todo convite parece que é para ser dito sim, toda palestra é para ir, todo curso é para dar, todo cliente que chega é para poder contratar. E pelo que eu estou discutindo, conseguir separar o joio do trigo ali eventualmente, conseguir separar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que me vale, o que não me vale, é uma habilidade. É uma habilidade, com certeza. Já ouviu falar, a nossa geração vive muito com isso. Chama FOMO. É o medo de estar perdendo algo. Fear of missing out. A gente está o tempo inteiro na rede social, o tempo inteiro ligado nas oportunidades, porque tem medo de estar perdendo alguma coisa, de estar de fora de alguma coisa muito importante que está acontecendo. E não tem nada tão importante assim acontecendo. Às vezes é uma impressão só que a gente tem. Isso acontece causando um vício ali em rede social, em informação, em telejornal, e acontece também para oportunidades profissionais. A gente sente que se eu não aceitar isso, nunca mais eu vou ter essa oportunidade, é a oportunidade da minha vida, ou eu tenho que seguir esse caminho e abraçar o mundo, cara, nunca vai dar certo. A gente tem recursos... Tá escutando aí, Enoch? O tempo é um recurso muito escasso. Então por isso que o Enoch é o maior abraçador do mundo que eu conheço, meu irmão. O cara topa tudo. Muitas na maioria ele vai muito bem, mas outras quando ele para, ele fala, né, não, Enoch fala assim, porra, por que eu tô indo aqui? Aí corta. Mas esse é uma questão da nossa geração mesmo, eu acho. Mas isso dentro do conhecimento em T que a gente estava falando é interessante. Eu quero conhecer, eu quero acessar outros conhecimentos, outras áreas. Super válido. Se isso não está prejudicando a sua saúde, o seu sono, tá super tranquilo. Agora, fazer coisas completamente diferentes umas das outras e dedicar e não fazer nenhuma das duas bem feitas, aí não é bom. Aí é que o Enoch me puxa a orelha, eu puxo a orelha dele. Toda vez que a gente troca ideia aqui, que um vira pro outro e fala assim, meu irmão, acho que isso aí não precisa não, hein? Aí eu viro pra ele e falo, isso aí não precisa não, hein? Isso aí tá saindo um pouco do escopo, do foco. O aprofundado é uma coisa só. O horizontal é superficial. Eu quero conhecer superficialmente. E conectado com a base. Exatamente. Isso é legal de pensar. Então é um ponto bom de trazer de referência pra mim mesmo. Assim, tá destoando do que é o foco, ou tá conectando de alguma forma, ou eu tô conduzindo para a conexão. Esse é um negócio legal de pensar. Sim. Óbvio que a pessoa pode ter hobbies. Não, aí já é outra questão. É outra coisa, mas pensando assim, numa estratégia profissional mesmo, desenhando sua carreira, o que é importante para mim? E isso de estar conectado com o principal é interessante porque eu enxergo as soft skills todas conectadas entre elas. Uhum. A forma como eu enxergo essas habilidades é uma ajudando a outra sempre. Não tem como você ser um bom negociador sem você se comunicar bem, não tem como você fazer um networking verdadeiro sem escutativa, e tudo vai combinando. Não tem como ser um bom solucionador de problemas sem saber fazer perguntas. Tudo isso está conectado, e quando você desenvolve uma coisa e vai desenvolvendo outra, ela se complementa, é uma grande teia de aprendizado. Que dentro dessa teia, a inteligência emocional está permeando tudo. É a base de tudo, na minha visão. Uhum. E por que você acha que, pensando assim, na importância disso, isso não é dado importância dentro do sistema de ensino, dentro da academia e por aí vai? Nossa, boa pergunta, Diogo. O sistema de ensino ele é muito parecido com o sistema industrial. Uma linha de produção onde o conteúdo é aplicado, e tem que ter um meio de medir depois, de metrificar, de nota, de passou ou não passou, uma coisa mais objetiva. E por muitos anos, as instituições de ensino não olharam para esse lado mais humano, das habilidades, das inteligências múltiplas. Hoje em dia, isso está começando a mudar no âmbito de escolas particulares. Eu vejo colégios com inteligência emocional, meditação durante a aula, mas assim, muito pontualmente. Sim. O ensino básico, o ensino público que eu tive a experiência de vivenciar, não está nesse nível. Nossa, deve ter vários fatores, né? Dificuldade de metrificar, priorização do tempo do aluno, não sei se vai ter que tirar uma cadeira de português para dar uma cadeira de comunicação. Eu pergunto isso meio que por experiência, porque, por exemplo, quando em determinado momento eu percebi a importância de soft skills, comunicação, vou colocar comunicação como um todo, eu percebi a importância da comunicação, eu bati em universidades e faculdades aqui de Brasília de Direito, fornecendo o meu serviço gratuitamente para, eventualmente, que os alunos, para que as pessoas não saíssem da faculdade da universidade sem essa habilidade, porque eu percebi que quando eu saí,
que eventualmente eu já tinha começado a desenvolver, Sentiu falta. eu falei, meu Deus do céu. Hoje, na verdade, o que decide a minha carreira, a parte técnica, assim, vai, né? É importante, ali na média vai bem. Mas o restante é muito mais importante. E eu escutei isso de direções de universidades e faculdades aqui de Brasília dizendo o seguinte: Diogo, mas não tá no cronograma do MEC. Nem como optativa não posso. Não é exigência. Então, assim, não tem pra que eu trazer isso. Não é nem que eu não posso trazer. Pode trazer. Não tenho interesse Eu não mesmo. tenho interesse, porque não tá no MEC, não tem pra que eu fazer. Triste, Se o MEC não existe, por que eu vou fazer? E aí teve uma faculdade, eu não vou citar nomes aqui, teve uma universidade que propôs, só que aí o que ela fez, ela botou pago. E aí alguns alunos... Uma barreira. Uma barreira, uma porta de barreira. E detalhe, eu não coloquei para ser pago. Eu coloquei para ser gratuito. Tendo em vista a importância que eu dou a essa habilidade. E não é dado. E aí eu te digo, e aí vem uma crítica não só às universidades e faculdades. Em alguns momentos, você sabe, eu fiz e dei cursos em instituições, em órgãos aqui do DF. Porta de barreira baixíssima, custo baixíssimo. As pessoas, e aí eu vou colocar os advogados, não vão. E aí eu vou colocar um problema que para mim existe. Vou colocar da nossa carreira, que é da advocacia, mas eu sei que existem outras carreiras. O julgamento. Sim. Então a pessoa não quer ir porque como ela não tem, ela tem medo de ir e ser julgada por ela não ter. Isso eu escutei de pessoas. Eu falei assim, por que você não vai? Aí a pessoa fala assim, Diogo, eu tenho medo de ser julgado. Aí o que ela faz? Ela vai em um espaço em que ela não é ela é a única pessoa da carreira. Então, por exemplo, se você pegar o Verbalize, a maioria das pessoas são formadas de direito. Pelo menos era assim antigamente. Muita gente do direito. Ainda é, muita gente do direito. Mas se você pegar e montar um curso só para advogado, só para pessoas formadas em direito, não dá gente. Não dá certo. Essas mesmas pessoas que vão pro Verbalize, elas não vão pro curso específico, por medo de julgamento da própria carreira. É incrível isso, Diogo. Olha só que interessante. Eu dei uma palestra na OAB esses dias. E no final da palestra, muita gente procurou, eu quero fazer esse curso de comunicação, que interessante. Aí a gente conseguiu vários alunos experimentais que a ideia era fechar uma turma só de advogados. Quando esses alunos tiveram aula só entre eles falaram, e viram, nessa época a gente tinha 2 aulas acontecendo ao mesmo tempo, eles viram os outros alunos da outra turma e falaram, não, eu quero estar lá. Eu quero lá conviver com pessoas diferentes, eu quero... outro tipo de aula. Não quero ter aula só com advogado. Tem a parte positiva que é o querer me conectar com pessoas de diversos públicos, e que eu acho super interessante, eu acredito que é muito interessante, só que também tem a trava. Tem um bloqueio de eu não quero estar só com o meu grupo, porque o meu grupo me julga. Isso, é muito ego, né, advogado? Isso. E dentro da mesma profissão, e aí eu já fiz esse teste também entre médicos. Médicos também são assim? Mesmo, eu tive um professor da pós-graduação que ele falava, com o advogado, se você dissecar ele no meio, ele é 50% dinheiro, 50% vaidade. E aí, quando a gente já cogitou fazer para psicólogos, mesmo trava. Cai sempre na mesma trava, que é o ego e o medo do julgamento na própria carreira. Isso é muito curioso de se pensar. Curioso demais. Eu acredito que o preconceito das pessoas com aprender sobre soft skills, sobre se desenvolver pessoalmente, esse desenvolvimento intra e social ali com os outros, vem também de um preconceito de ignorância e de um preconceito muito grande com autoajuda, com livro, com coisas muito superficiais, com coaches, com o mercado, que hoje foi muito banalizado, mas que eu acho isso triste demais, porque eu sou particularmente um fã de alguns livros pontuais que estão lá na estante de autoajuda, mas livros incríveis de pessoas assim que tiveram um grande sucesso profissional, que estão ali, na verdade, contando a biografia deles com exemplos e que transformam, mas foi ali categorizado, tudo foi colocado na mesma cesta, infelizmente. O Murilo Gun, ele fala, e o Walter Rizzo também, ele fala. Ele fala assim, eu não entendo essa crítica à autoajuda e à potencialização da palavra autoconhecimento. Isso não deveria ser bom? As pessoas procurarem ajuda, as pessoas procurarem conhecimento, não deveria ser bom? Por que a gente está criticando a busca por isso? Claro que precisa de filtro, tudo precisa de filtro. Só que isso não deveria ser positivo ao invés de negativo. A gente está achando ruim as pessoas estarem se desenvolvendo e se ajudando. Que loucura isso. E eu compacto muito dessa opinião. Aproveitando o gancho, eu te trouxe um presente. Ao vivo e a cores. Presente. Que isso? É o seu livro? 2 presentes, na verdade. É o seu livro? Não é. Que eu tô... Ainda não tenho livro. Eu sei do tanto que você é fã de livros e que da sua coleção aqui. Eu vou fazer até um
Eu vou falar, hein, Enoque? Segura aí. No próximo semestre, segundo de 2024 ou primeiro de 2025, lançarei um livro. Tá escrito Eita. isso. E eu tô dizendo Eu isso vou em primeira cobrar, mão. viu? Pode cobrar. Esse livro vermelhinho, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, lideranças poderosas, lições poderosas para a transformação pessoal. esse é um dos meus livros favoritos nesse quesito conheço, de não conheci, autoajuda. não li. Não conhece? Esse é Não tinha, talvez o nunca tinha mais visto. famoso de todos. Tá Olha nele, no mesmo patamar que Dale Carnegie, de Olha só. como fazer amigos. Inteligência influenciar Social, a ciência revolucionária das relações humanas, Daniel Goleman. O Daniel Goleman é o autor de Inteligência Emocional, que é o Isso. maior livro sobre inteligência emocional. Eu conhecia esse. Eu sabia que existia, mas eu nunca Ele tinha é lido. mais recente. O Daniel Goleman chama esse livro de a continuação da Inteligência Emocional. Olha só. É um livro mais técnico, assim como o primeiro. Uhum. É muito técnico. Cheio Ele é um de dados, cheio de cientista. pesquisa, assim. Um cara que dedicou a vida dele ao estudo realmente da inteligência emocional, um cara da acadêmico. E o Stephen Covey, ele é um consultor, ele viveu muitos anos atrás, mas ele é um consultor de grandes empresários, de presidentes da república, um cara que tinha uma metodologia de você atingir uma alta performance sensacional e eu adoro esse livro. Eu sou um cara que dentro das linguagens do amor, eu não sou muito fã de presente, não. Só que foi o que eu falei quando eu ganhei... Ah, não tá aqui, levei pra casa. Quando eu ganhei um livro recentemente de um aluno, até postei. Eu falei, se tem algo que eu aceito como presente, que eu gosto muito, é livro. Então você acertou. Muito obrigado. Ó, chama o podcast e ganhou 2 livros. Vamos lá. A gente estava falando desse desafio que tem sido a gente ultrapassar algumas barreiras para levar soft skills, certo? Passada a barreira, vamos supor que as pessoas já estão aqui escutando, e aí eu sempre digo que o podcast não tem intenção de esgotar o tema, e nem intenção de trazer regra, receita de bolo, nem nada. A gente tem intenção de provocar as pessoas e gerar reflexão nas pessoas sobre o que a gente está conversando aqui, no caso soft skills, relações humanas e por aí vai. E você listou 5, que você coloca como Considera decisivas, pilares. os pilares. Quer ir um pouquinho em cada uma? Por favor, vamos Então nessa. vamos lá. A primeira de todas, inteligência emocional, que é a base, que é o que a gente tem falado mais aqui. Inteligência emocional é aquela habilidade de você entender as suas emoções, entender as emoções dos outros. O Daniel Goleman categoriza ali a inteligência emocional em algumas habilidades, por exemplo, a capacidade de se automotivar, de entender o que você está sentindo e nomear aquela emoção. E uma que eu acho a minha favorita, que ele aborda mais profundamente nesse livro, é a empatia, que as pessoas entendem muito mal. A empatia hoje em dia, as pessoas confundem, eu sei que você é fã da Brené Brown, a Brené Brown também fala sobre isso, as pessoas confundem empatia com simpatia. Com a pessoa tá sentindo alguma coisa, eu imagino mesmo como é que é isso aí que você tá sentindo, nossa, que triste. E não realmente se colocar como se você fosse aquela pessoa vivendo aquela situação. Quando eu era mais novo, eu morava com meu pai e com meu irmão, e a gente sempre criou cachorro, criou Rottweilers. E tava para parir nossa cadela, ia ter vários filhotinhos ali, e eu tava no trabalho e meu irmão mais novo ficou cuidando dela. E ele me mandou a foto, nasceram os filhotes, 8 filhotes, nossa, lindos demais ali. E ele foi tomar banho. Quando ele voltou, ele lavou o canil e foi tomar banho. Quando ele voltou, não tinha nenhum filhote mais. Ela tinha comido os filhotes. E ele me contou essa história. Poxa, eu vi, o parto aconteceu ali e tal, aí eu lavei tudo e saí. Aí quando ele me falou isso, caramba, não pode lavar. É óbvio, pra mim, que já tive esse contato antes, é óbvio que não pode jogar água e sabão onde o cachorro acabou de parir, ali pode acontecer alguma coisa. E nessa hora eu senti uma raiva muito grande e estava começando a aprender sobre inteligência emocional e digitei uma mensagem para ele. Eu peguei o celular e comecei a digitar. Como é que você faz isso? Por que você... Caramba, que burrice. Como é que você deixou isso acontecer? Digitei aquele textão brigando com ele e parei antes de enviar e refleti. Caramba, se eu tô chateado, imagina ele. Imagina como que ele tá se sentindo. Por que eu tô expressando minha raiva, vou fazer ele ficar pior ainda? Não tem lógica. Eu apaguei toda a mensagem e escrevi. Júnior, fica tranquilo, acontece. Isso aí é normal. Mas deixa eu abrir um parênteses. Da natureza. Por que não pode lavar? Eu não tenho cachorro, não sei como é que funciona. Você não pode mexer no ambiente ali que o cachorro tá tendo um parto dele. Tem que deixar ele lá quieto. Você não pode ir pegar o filhote recém-nascido, ela pode estranhar o cheiro. O cheiro do ser humano, o cheiro do sabão principalmente, não pode de jeito nenhum. Tem que deixar lá, que inclusive ela vai comer a placenta, vai fazer limpeza, os procedimentos por conta própria. A natureza, ela age sozinha, muito bem. Tá, mas que exemplo de empatia, então, que você teve? Porque dá vontade de, nessa hora, de falar,
Porra. Cara, no trânsito. E aí vem aquela ideia do óbvio, né? Pô, mas era óbvio que não podia. Óbvio pra quem, pois óbvio é. pra ele. Você tinha a Exatamente. obviedade porque você tinha tido a experiência com esse momento. E ele não tinha, né? O trânsito é um ótimo exemplo também pra gente refletir nesse autoconhecimento. Quando alguém te fecha no trânsito, e eu tenho esse problema, tá? Me vem um estresse muito grande. Nossa, meu coração dispara na hora que alguém vem pegando a faixa da direita todinha e joga o carro na minha frente. Mas tem gente que persegue esse carro que fez isso. Tem. Que joga o carro pra cima, que abre a janela e começa a xingar. Então, assim, esse tipo de reação que tá te trazendo um risco muito maior, não tem benefício nenhum, só tem o risco, uma atitude imprudente, é um demonstrativo de falta de inteligência emocional. A Lili, do Estudo CNV, ela trouxe esse momento assim e a gente conversou sobre o que eu ganho com essa perseguição, por exemplo. O que eu ganho, por exemplo, virando pro meu irmão que já tá mal e falando pra ele algo nesse sentido. Eu não tenho ganho nenhum. Eu tenho, na verdade, uma satisfação momentânea, rápida, em relação à emoção que eu tô sentindo. Eu transfiro isso para a pessoa ou para o momento e daqui a pouco eu continuo igual, não muda nada, assim. Minha raiva continua, a minha ira ali continua, ou seja, não muda nada. Então, pra que eu faço isso? Qual a minha estratégia? A minha estratégia é fazer com que outra pessoa se sinta culpada pelo que ela fez? Pô, aí é um problema da pessoa, né? A pessoa precisa lidar com isso. Exatamente. Lidar com as emoções talvez seja o maior desafio assim, dos seres humanos, né? Com as próprias e com as dos outros. Mas ela é a base para você começar qualquer desenvolvimento. E se conhecer. Se entender como que eu reajo, como que eu vivo, se possível fazer terapia. Eu recomendo para todo mundo, façam terapia, gente. Existe muito preconceito ainda hoje sobre terapia. É um dos maiores passos que você pode dar para atingir o autoconhecimento. E o autoconhecimento é o primeiro degrau da inteligência emocional. Tem um aluno meu que ele veio para o processo de mentoria e eu falei para ele, eu falei assim, porque ele tá na ideia de produzir. Preciso produzir. Aí eu peguei e falei assim, como é que tá seu sono? Horrível. Como é que tá a relação com a sua esposa? Horrível. Como é que tá seus encontros com a sua filha? Quase não vejo. Como é que tá o corpo? Ah, tô indo na fisioterapia, tento ir na fisioterapia toda semana, mas tô faltando porque eu tô com dor no joelho, tô com dor nas costas e tô com dor no cotovelo. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, você quer produzir? Ele falou, quero produzir. Eu falei, tá, como é que você tá comunicando com o teu time? Ah, não tô conseguindo engajar o pessoal. Eu falei, você não tá engajado com você tá querendo engajar os outros? Como é que você quer se comunicar bem com os outros se você não se comunica bem com você? Primeiro, você não dá exemplo para as pessoas. Segundo, você não é exemplo nem na fala, mas também nem na atitude. No sentido de, você não está se comunicando bem, que é um exemplo, mas também você não age bem. Aí você não agindo bem, as pessoas também não vão fazer atividade física, as pessoas não vão fazer terapia, as pessoas não vão se alimentar bem, as pessoas não vão ter uma boa relação familiar. Como é que elas vão chegar no trabalho para trabalhar contigo, no teu time? Mal também. Aí qual é a bola de neve nisso? E aí a minha proposta para ele foi, não se preocupa com produção agora. Se preocupa com como você vai se comunicar com você. Ponto. Ele falou, e a produção? Eu falei, vai acontecer. Confia. Confia que vai acontecer. Perfeito. Vai chegar no resultado. Por isso que comunicação é o segundo ponto. Comunicação mais importante logo que depois de inteligência emocional é comunicação. E aí comunicação lato sensu. Comunicação é muito mais do que só oratória. Eu gosto da analogia de que dentro de uma caixa de ferramenta, a oratória é uma ferramenta dentro da comunicação. Ela é um pedaço dentro da comunicação. A comunicação é muito mais do que isso. É como a gente realmente se expressa e envolve várias habilidades. Comunicação não violenta, escutatória. Tem todo um pedaço muito grande de comunicação não verbal, que é muito importante dentro da comunicação. Como que você está se comportando. Olha como é curioso. Quando a gente fala de comunicação, ensino sobre comunicação, a gente dá treinamento sobre isso, e a pessoa, mas eu já me comunico. Eu não preciso disso, eu comunico, eu falo, as pessoas me entendem, eu entendo o que estão falando, eu estou me comunicando, tá tudo certo. Essa habilidade, check, já tenho. Você já escutou assim? Não, mas eu falo, não tem problema de falar, não. Eu falei, tá, mas eu não trabalho com falar, não, eu trabalho com comunicação. É diferente. É diferente. A pessoa fala, como assim? Eu falo, você fala, você não comunica necessariamente. Você não tem problema, você não tem medo de falar. Essa é uma das habilidades, você não ter medo de falar, é uma possibilidade. Agora, se você consegue se comunicar, eu já não sei. E aí, quando a pessoa me dá essa resposta, eu falo, não sabe se comunicar. É clássico. Eu não tô sendo determinista, não. Eu tô só fazendo uma brincadeira em termos de amostra dentro do que eu vivo. Quando a pessoa vira pra mim, Kainan, e fala assim, não, mas eu falo já, não tem problema em falar, não. Eu falei,
Não sabe se comunicar. Aí eu faço 2, 3 perguntas e a pessoa começa a responder. Eu falo, não sabe se comunicar. Para desenvolver essa habilidade, eu penso que o caminho mais fácil e rápido é primeiro estudar, seguir o caminho que eu fiz, por exemplo. Ter contato com livros, com podcasts, maratonar esse podcast aqui, por exemplo, que fala sobre vários aspectos da comunicação. Ir para um curso presencial, para você perder a vergonha, um curso de improviso, um curso de oratória, que seja, você vai aprender outras coisas, vai aprender a gerenciar o medo, vai aprender várias outras habilidades e nunca negar o palco, nunca negar uma oportunidade de falar em público. Concordo 210%. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo um podcast. A primeira vez de frente, assim, falando num podcast. Sempre quis fazer, sempre foi meu sonho participar. E dá um medo, gente. Vem uma ansiedade. Quando você nega o convite a uma ansiedade dessa, nega o convite a um desafio desse, você cria um caminho neurológico de que alívio que deu. Neguei e agora consegui fugir desse medo. E você sempre vai optar por esse caminho, vai trilhando um caminho cada vez mais comum de fuga. E quando você enfrenta esse frio na barriga, enfrenta essa ansiedade, você vai criando esse caminho de, olha, eu me desafiei e deu certo, eu me desafiei agora eu sou melhor, me desafiei e consegui, não morri por conta disso. Ou então desafiei e não quero. Não curti, não curti o momento. Isso, pode ser Só que também. você vivenciou, sabe como funciona, é o que eu falo assim, comeu, não gostou e não vai comer mais. Agora, você dizer que não gosta porque você tem medo de ir, são outros 500. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo, eu não sou muito de aventura. Não sou um cara aventureiro, não sou um cara de adrenalina, não sou. Nem trilha, né? Não, trilha sim. Mas trilha é tranquilo. Mas trilha não tem adrenalina, né? E aí eu fui pro Jalapão, e aí lá tinha uma danada, uma tirolesa de não sei quantos quilômetros, 200 metros de altura, não sei o quê. E eu não sou muito tranquilo com essas coisas. A época eu tava com a Maia, namorava com a Maia, você conhece. E aí a Maia adora esses trem. Ela foi de cara, pendurada de cabeça pra baixo e tal, e foi. E eu não gosto. E aí fui, botei o cintinho lá, botei capacete, ia, não ia, refugava, não refugava. E aí teve um cara que chegou e falou a seguinte frase pra mim, que ele queria ir também. Ele falou, meu irmão, posso te falar só uma palavra? Eu falei, não pode ir na minha frente. Ele falou, não é sobre isso não. Eu falei, o que foi? Quando você chegar em casa e você pensar que você não teve essa experiência, você vai se arrepender de não ter vivido essa experiência. Eu falei, bora. Não gostei. Não gosto. Fui, não gostei, não sou fã. Iria de novo? Não iria. Não sou fã. Mas eu fui. Eu posso dizer pra você, Kainan, dizer assim, ó, cara, tirolesa não é pra mim. Não fui, não gostei. Agora, eu dizer que eu não gosto, que não é pra mim, sem ter vivido, óbvio que tem limites. Ó, por exemplo, eu não daria conta, aí a capacidade ia reconhecer meu limite de, por exemplo, pular de paraquedas. Não daria conta. Acho que eu morreria no meio do... subir no avião, eu morreria. Só que aí, assim, tem limite também. Mas tem algumas informações que a gente pode vivenciar. A gente não morre, não acontece nada demais. Eu nunca vi ninguém morrer falando em público. Sempre falo isso, nunca vi ninguém morrer. O máximo que acontece é uma diarreiazinha e tal, passar mal. Só que aquela precisa respeitar o limite para não gerar trauma. Sim. Precisa respeitar o limite para não gerar trauma. Por isso o curso presencial, porque é um momento de se expor num ambiente seguro. Dessensibilização. Isso. Fazer a dessensibilização. Por exemplo, a Rebeca já veio aqui, ela falou que aos pouquinhos ela foi. Aos pouquinhos ela foi vivenciando. Demorou, sei lá, 2 meses para poder chegar e ir à frente no palco. Então você tem a dessensibilização. Isso é muito importante. É devagarinho. É devagar. Tem muita gente que traumatiza ao querer falar em público porque foi empurrado. Então, assim, é muito importante ter esse ponto de atenção. Desenvolver soft skills, desenvolver habilidades de relacionamentos humanos também não é, assim, avô. Não é assim, não é uma aventura, não é um se jogar. Não funciona assim. Tanto é que quando você trouxe. Estuda, faça um curso. No curso, de maneira dessensibilizada, espaço seguro, você vai começar a fazer. É o padrão ouro em terapia para tratar medo, para tratar traumas, a exposição devagarinho, aos pouquinhos. Tive uma aluna num In-Company que eu fiz lá no Tribunal de Contas aqui do DF. Eu fiz uma aula sobre storytelling e no final a pessoa tinha que contar uma história marcante da vida dela. E essa aluna nunca tinha feito dinâmica final ali na frente, filmada. Mas nesse dia ela contou, foi super aplaudida e ficou no final para falar comigo. Aí todo mundo foi embora, ela falou, Kainan, eu não apresentava em público há muitos anos, porque eu sempre gostei de apresentar, mas em um momento da minha vida lá atrás, me colocaram de supetão numa apresentação onde o público foi extremamente agressivo comigo. Era
uma questão sindical e todas as pessoas estavam contra o recado que ela tinha que dar. Sim. Foi traumático e ela nunca mais falou em público até então. Mas que aquela experiência ajudou ela, nossa, eu posso voltar. Olha como você ir com calma é importante. Sim. E também não se deixar prender por uma situação traumática. Procure ajuda, procure se curar desse trauma, desse medo. Fazer os cursos, se preparar, se capacitar, ir para exposição gradativa e gradual, tudo isso é muito importante. É fundamental. Você falou da inteligência emocional, você falou da comunicação e agora? Negociação de conflitos. Eita, esse é bom, hein? Esse é meu assunto favorito. Negociação de conflitos. Eu acredito que todos nós enfrentamos conflitos o tempo todo. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente lida com conflitos nossos e dos outros. O advogado mais ainda, porque trabalha tentando resolver os conflitos e desenvolver, através de técnicas, as habilidades necessárias para ser um bom solucionador de problemas é uma das habilidades que mais vai fazer você se destacar profissionalmente. Por quê? O profissional de sucesso, tenho observado muito isso, é um cara que acumula problema. Tem problema, ele manda o problema pra mim, manda, eu não tenho medo, eu vou resolver esses pepinos aqui. E ele ganha tanto destaque por resolver o problema dos outros, que muita gente está fugindo desses problemas, que ele se destaca. E o conflito nada mais é do que uma pretensão resistida. Alguém quer uma coisa, o outro quer o que esse aqui quer, e eles não conseguem trocar. Eles não conseguem chegar no acordo por conta própria. O Brasil tem recorde de ações judiciais. Se você parar para pensar, toda ação judicial é um problema que as pessoas estão delegando para um terceiro decidir, porque assumiram que não conseguem resolver por conta própria. E muitas vezes, e aí talvez seja a maior habilidade de um negociador, é entender as intenções que estão por trás da posição de cada um. A está brigando com B. O que A quer de verdade e o que B quer de verdade? Nessa nuvem do que eles querem de verdade, muitas vezes tem um link em comum. Que o negociador, vendo de fora, ele consegue enxergar e fazer as pessoas chegarem numa solução que muitas vezes vai ser bom para os dois. É difícil de imaginar isso no contexto de disputa, de briga, mas às vezes dá para chegar numa solução que as duas partes saiam felizes. E numa disputa judicial, também acontece das duas partes saírem infelizes. Sim. Porque você delegou para um terceiro resolver. A chance da solução ser perde-perde existe. E resolver. Aí tem gente que fala assim, Diogo, mas se eu chamo o Kainan, se eu chamo alguém para poder participar da decisão do meu conflito, sim, você chama, mas você não chama ele para resolver. Você chama ele para ser um mediador do teu conflito. Você chama ele para ser um conciliador do teu conflito. Você chama ele para participar com a contribuição do resultado final que vocês dois vão decidir. Ele não decide por ninguém. Isso é muito diferente. Então, o negociador, a negociação de conflitos, eu gosto muito desse assunto. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho empresas e grupos que eu assessoro juridicamente e eu estou vendo o negócio juridicamente não está andando, sabe? Precisa soltar um documento, não solta. Quando eu sento com os sócios, quando eu sento com os diretores e tal, eu vou conversar, é um problema de negociação de conflito. Não é um problema jurídico. Cara, eu estou cansado de entrar dentro dos grupos que eu assessoro juridicamente, faz parte do meu trabalho, já entubo, boto tudo junto no serviço prestado jurídico. Às vezes eu sento entre os sócios, eu sento entre os diretores e falo, o que você quer, beleza, resolve. Nossa, era só a gente ter conversado antes. Era isso. Fascinante, né? Era isso. Eu trabalhei muito tempo como conciliador. Uhum. Eu fiz mais de 1000 audiências de conciliação como conciliador. Foi aí que eu me apaixonei mesmo por esse assunto de negociação de conflitos. E um grande aprendizado que eu tive dessa época é, muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Ele tem um problema, eu só quero desabafar. Senta numa mesa de audiência e fala. Depois que ela termina de falar, ela, era isso. Nem quero mais esse processo, não. Pode desistir da causa. Eu queria falar, queria que alguém me ouvisse. Kainan, vamos entrar um pouco mais nessa ideia da negociação do conflito. Tem uns 3 passos e umas 3 possibilidades, 3 estratégias assim para poder olhar mais para a capacidade de negociar um conflito? Por exemplo, sei lá, primeiro começa escutando as partes, as pessoas, os amigos, porque isso acontece pra caramba, por exemplo, acontece comigo, por exemplo. Eu tô aqui, aí o namorado do amigo vem e fala. Aí o amigo, que eu já virei amigo dos dois já por anos de amizade, aí a amiga vem e fala, aí o amigo vem e fala. E os dois reclamando um do outro. Você fala, caralho, o que eu faço? E cada um tem sua verdade. Cada um tem sua verdade. Então, assim, não é só na questão profissional. Ou então, às vezes, você tem um time. Aí teu time tem pessoa A do time, pessoa B do time, as duas reclamando uma da outra, e você ali como pessoa, ou como líder, ou eventualmente como par também. E aí tem
cara, começa olhando como possibilidade, não como regra, receita de bolo, mas como possibilidade, tem negociação do conflito? Tem método, tem técnica. Opa, vai. Tem demais. Nossa, esse assunto dá um pra fazer podcast inteiro. só, mas dá só uma curiosidadezinha pra gente Você gravar outro. começa o primeiro pilar com entender o assunto. Isso Tá. que você falou, eu vou conversar com um, vou conversar com outro, eu vou entender esse problema Situação ali. com o máximo de perspectivas que eles vão me dizer possível. Se no caso de um advogado ali estudar o processo o máximo possível, estudar o direito o máximo possível, porque informação é poder na negociação. Tá. Se é uma briga, fugindo agora do direito familiar, mas está resolvendo uma treta da sua família, entenda o que um lado tem e o que o lado está dizendo. O que o outro lado está dizendo. Qual é a versão dos dois lados de forma imparcial. Mesmo que você esteja dentro do conflito, o problema é com você, é um conflito seu. Tenta sair de si mesmo e enxergar aquele problema como alguém de fora, para ver de uma outra perspectiva, de alguém imparcial. Esse é a base de tudo, é entender o assunto, entender qual é o conflito que está sendo tratado. Depois você tenta separar as pessoas do problema. O emocional, quanto mais emocional, menos racional vai ter na negociação. Então, separa essas pessoas, separa a treta, a briga. A ideia é, por exemplo, fazer com que as pessoas não levem para o pessoal a treta. Isso, não levar para o pessoal, Então, assim, você faz com que a pessoa se desconecte desse problema que está pessoalizado. Exatamente. Eu negociei como advogado algumas causas de indenização por morte. E uma oportunidade muito específica, a viúva tinha a empresa que era contratante do marido dela, do falecido marido dela, como a empresa que matou o marido dela. Então era impossível na cabeça dela ela fazer um acordo com a empresa que matou o marido dela. Aí a gente teve que desconstruir essa inimizade. Eu não sou seu inimigo. Vamos separar aqui as pessoas e tratar do processo. Isso aqui é um processo judicial, as características desse processo são essas, esse processo pode ter esse resultado ou esse resultado, e você separa o emocional para trazer o lógico, o racional à tona o tempo inteiro. É difícil, mas é fundamental. E uma terceira, depois de fazer essas duas etapas, é criar soluções ganha-ganha. Conseguir, enxergando tudo e separando as pessoas do problema, criar soluções alternativas. Aí vai entrar muito de criatividade. Você tem que realmente enxergar outras hipóteses fora do óbvio para fazer as pessoas se conciliarem. Eu estou escutando, só está me vindo a palavra desapego, porque você precisa desapegar da tua própria história, desapegar eventualmente das ideias fixas que você sempre tem para poder conversar com alguém, para poder deixar surgir o que vier ali, né, para aquela situação. Porque se você tiver apegado à tua história, primeiro você vai ter dificuldade de ser imparcial. Dentro da sua própria história, de parar e falar assim, eu tô errado, tô exagerando, tô levando pro pessoal, tô querendo eventualmente que a pessoa seja punida por ter feito algo comigo, ou por ter feito algo com alguém. E aí teve, não lembro quem foi aqui no podcast, que trouxe até a ideia de às vezes do bullying, né? Que o bullying, ele é respondido com bullying. Então assim, o que eu quero? Eu quero que a pessoa seja punida por ter me punido. E aí o negócio não acaba nunca, vira um ciclo vicioso. Então, o desapegar a história, desapegar o que já foi, desapegar a minha verdade, talvez seja uma grande habilidade para poder conseguir potencializar a negociação de conflito. Por exemplo, tem um grande amigo de infância, aí a esposa dele veio falar mal dele para mim. Me desapegar de que ele é um dos meus melhores amigos para poder eventualmente conversar com ela. Pô, tem que ter um desapego lascado para poder conseguir fazer isso. Então, a palavra desapego parece que está sendo uma palavra interessante dentro dessa trajetória da negociação de conflito. Verdade. Massa. E o autoconhecimento é fundamental para isso. Total. Aí, beleza. Então a gente fecha um pouquinho na negociação de conflito e deixa isso só para um episódio. Perfeito. Pode ser? Então um dia a gente grava só sobre negociação de conflito. Vai ter que voltar só para isso. Então a gente passou por inteligência emocional, comunicação, negociação de conflito. Quarto é persuasão. Eita, esse eu sei que você gosta também, que dá um episódio só dele. Persuasão as pessoas precisam aprender a serem persuasivas. Persuasão é você convencer alguém a querer fazer aquilo. E não a fazer o que você quer. Ela vai querer fazer aquilo. Qual é a diferença de manipulação para persuasão? É a intenção. Tá. Quando a sua intenção é maldosa, ou ela é baseada em uma fraude, em uma mentira, é uma manipulação. Por exemplo, em persuasão a gente trabalha muito com gatilhos mentais. Por exemplo, escassez. Última peça da vitrine, é o último produto. Quando a pessoa vê uma oportunidade que ela tem aquele medo de ficar de fora, ativado na mente dela, ela fala, nossa, eu preciso comprar porque é a minha última oportunidade. E ela tem um impulso para comprar. Aí você imagina, a pessoa compra, vai dar uma volta no shopping, quando ela volta já tem outra peça lá na vitrine de novo. Então nessa hora, por exemplo, Foi você não pode manipulação. mentir.
Aí foi uma manipulação. Se tem uma outra... por exemplo, o marketing fala muito disso. Você não pode mentir no sentido de... eu vou abrir de novo o curso. Por que eu tô falando que é a última semana do curso? Se você abrir de novo, isso é manipulação. Você perde credibilidade. E você fica com a péssima impressão de que passou a perna na pessoa. Os gatilhos mentais, eles funcionam e eles têm origens assim históricas. A escassez, por exemplo, ela vem muito da ideia de que antigamente a gente vivia em um ambiente de escassez alimentar. Então, quando tinha uma oportunidade de pegar um alimento, a gente tinha que pegar aquele alimento. Isso a gente leva no nosso código genético até hoje e a gente tem medo de perder oportunidades. Preciso comer isso agora, eu fui no churrasco, eu preciso comer o máximo possível e sair de lá empanturrado. É a última oferta, é o último produto da queima de estoque, eu preciso aproveitar. A gente tem isso. E se você for induzido a comprar algo, a fazer alguma coisa e depois descobre que era mentira, que não foi ética aquela escolha, é manipulação. Então, persuasão como capacidade de convencimento de alguém a partir do querer que ela já tem. Eu poderia dizer, e aí trazendo até das referências, fazendo combinações, que eu torno explícito algo que era implícito, eu torno externo aquilo que era interno, eventualmente. Sim, porque, por exemplo, pode ser a última unidade e você pode simplesmente não dizer. Aí você está perdendo a oportunidade de persuadir, porque era verdade, era legítimo. E a pessoa às vezes já queria comprar eventualmente naquela informação, já queria trocar ideia contigo sobre aquele assunto, e você disse que hoje é o único dia que você tinha disponível, e aí você dá o gatilho nela e fala assim, eu tava querendo já conversar com o Kainan sobre esse assunto, ele só tem hoje, então eu vou aproveitar logo. Dentro de persuasão, gatilhos é incrível, e escassez é o mais claro de trazer exemplos, de contar, mas existem vários outros, como autoridade, por exemplo. Você saber se portar como autoridade para ser persuasivo. Uma pessoa que transmite autoridade, ela é muito mais persuasiva. Você não automaticamente vê um policial na rua, você vê ele de farda, ele passa a autoridade instantânea, porque ele está externamente, visualmente ali como uma autoridade. Até cultural de que ele já é uma autoridade ao estar fardado, porque se ele tiver sem farda, ele pode ser policial. Exatamente, mas ele não vai passar autoridade. O médico sem o jaleco, sem estar ali no ambiente hospitalar, ele não passa autoridade de médico. O que eu mais gosto dos gatilhos são 7, então está sendo expandido dependendo da visão. Cada um fala um número. Fala uma informação, mas o que eu mais gosto é da reciprocidade. A reciprocidade é o mais poderoso de todos. Pra mim... E ele é linkado com a última soft skill, que é networking. Então vai. Reciprocidade é sensacional. É fazer algo pelo outro genuinamente. Quando você faz algo pelo outro, o outro tem a vontade de retribuir. É intrínseco. Você não fez... Se você faz algo por outra pessoa na intenção puramente de servir, essa pessoa vai ter ali uma vontadezinha de te retribuir de alguma forma. E essa retribuição, muitas vezes, é desproporcional. Ele te retribui mais do que você deu. Quer ver uma frase clássica? Não sei, eu nem queria nesse aniversário não, mas, ele sempre vai no meu. Essa frase é clássica. E, é um gatilho super de reciprocidade. Sim. A pessoa não estava afim de ir, mas ela vai porque, eventualmente, você foi no dela. E não é que ela não estava afim porque ela não gosta de você. Ela não tá afim porque eventualmente o dia foi ruim, eventualmente tá cansada e tal, mas ela vai porque você foi. E não só coisas materiais e presença, mas prestígio. Quando você liga pra alguém e dá um parabéns por telefone, você tá trazendo prestígio pra você. E isso tem tudo a ver com networking, porque o Marcel fez aqui uma aula sobre networking que eu achei maravilhoso. Uma frase que ficou muito marcada pra mim daquele seu episódio de podcast foi: primeiro ser interessado para depois ser interessante. As pessoas no networking estão muito preocupadas em se fazer ser interessantes, mas se mostre interessado primeiro. E eu adiciono mais uma coisa: sirva gratuitamente. Quando eu fui para o DENIT, hoje eu sou assessor jurídico lá, e estavam criando um setor de compliance. Sempre foi uma área que eu fui apaixonado. Quando chegou o coronel que cuidou do compliance, logo que ele foi instaurado, eu já havia trabalhado com compliance uns anos antes, e eu tinha um livro do maior autor sobre compliance do Brasil, que é o Wagner Giovannini, autografado. Quando eu me apresentei para o novo coordenador de integridade, eu entreguei o livro para ele. Eu falei: olha, eu já trabalhei com compliance, eu estou aqui na diretoria geral também, na salinha ali, se precisar de alguma ajuda eu estou aqui. Esse livro é um manual para se instaurar compliance em organizações. Esse cara, ele tentou até o último dia dele lá me levar para o setor de compliance do DENIT. Mas a minha chefe não me liberava de jeito nenhum. Mas olha que interessante, um ato de servir. Genuinamente eu só queria ajudar. Eu só queria que ele fizesse o
o papel da melhor forma possível, auxiliar no desempenho da função. Mas ele estava ali com um livro, com o meu nome escrito no livro, autografado. Eu ganhei prestígio por servir e fiz networking também, conseguindo oportunidades de emprego. Aqui em Brasília tem muito isso, de que o pessoal fala de uma forma muito negativa. Aqui é quem indica, não é QI. É QI, né? É Aqui QE. o pessoal fala que é QI. O QI daqui é o indica. quem indica. É. Como se isso fosse muito ruim. Não, se isso é a realidade, o que eu tenho que fazer para ser indicado? Quem que eu tenho que conhecer? O que eu tenho que acessar? Como eu tenho que me portar? Vai ter alguém para indicar, e a grande questão é se estão indicando quem tem capacidade ou não tem, mas o indicar sempre vai acontecer. E se você não tem capacidade e foi indicado, telhado de vidro. Logo você vai sair. Como que o seu currículo, eu falo soft skills, mas são mais importantes que currículos, o seu currículo pode conseguir a entrevista de emprego, mas ser contratado e crescer dentro da corporação não vai ser por causa das soft skills. Não vai ser por causa do seu currículo. Concordo plenamente. As soft skills, para mim, elas têm uma capacidade, e tem algumas pessoas que ficam chateadas com isso. Por exemplo, eu tenho amigos que são tecnicamente absurdo, intelectual, capacidade técnica e tal, só que eles passam muito tempo reclamando das pessoas que estão ganhando aplausos. Vou simplificar. Reclamam muitas vezes daquela pessoa que é marqueteira. Tem muita gente que passa muito tempo reclamando do marqueteiro. E aí, uma vez, recentemente, eu sentei com um amigo que fala isso, e eu falei, tá, e o que ele tá fazendo? Não, ele tá se expondo, ele fica marqueteiro, tudo pra ele é negócio, business e tal. Eu falei, e o que você gostaria? Eu gostaria de chegar na autoridade que ele tem. Eu falei, o que tá te faltando? Eu não tô falando de quem tem talhado de vidro, de quem não tem essência. Tô falando de quem sabe se vender, de quem sabe se apresentar, de quem sabe criar autoridade, de quem sabe ser recíproco, quem sabe eventualmente instaurar um gatilho, de fazer negociação de conflitos. Tô falando sobre isso. Então a gente passa muitas vezes reclamando de quem, mas fulaninho, toda hora é Instagram, fulaninho toda hora tá numa palestra, fulaninho toda hora tá no evento. Eu falei, mas calma aí, isso é ruim? Ele tá buscando e ele tá fazendo atividades e atitudes de acordo com o que ele tá buscando. Do mesmo jeito, eu tava na praia recentemente com um grande amigo, com o Hugo, e aí andando na praia, a gente viu uma casa, aquelas casas lindas, beira de praia e tal. E aí eu falei, nossa, aquela casa. Ele falou, putz, que casa. Eu falei, cara, sabia que eu não tô disposto a pagar o preço? Ele falou, como assim? Ele falou, esse cara pra poder ter essa casa, essa mulher pra ter essa casa, elas pagaram um preço muito alto. De vida, de sono, de qualidade de vida, enfim. É raro, são raras as pessoas que têm aquilo ali como herança e tal. Mesmo se essa pessoa pagou, porque eventualmente o pai foi ausente e a mãe foi ausente. Então assim, tem uma trajetória, tem um ônus, tem um custo. Aí eu falei, eu não tô disposto a ter esse custo. Eu tenho vontade de ter, não estou dizendo que eu não tenho. Isso não me gera a sensação de que ele está errado. Não, é sobre isso. E aí, por que eu estou trazendo esse exemplo da casa? Porque é mais ou menos essa ideia de quem se expõe. Às vezes a gente fica criticando muito quem se expõe, muito quem tem negociação de conflitos, inteligência emocional, que tem capacidade de persuasão, como se fosse algo que a pessoa está eventualmente fazendo algo para aparecer. Ela está fazendo isso para poder alcançar os objetivos dela com essência. É muito diferente. Então, as soft skills, elas podem potencializar a tua capacidade técnica. A tua habilidade de se relacionar pode potencializar a tua capacidade técnica. Perfeito. A gente ignorar a capacidade de se relacionar e achar que isso é ruim, é te fazer continuar no espaço em que tem teto, em que tem limite. Então, se a gente quer, eventualmente, crescer, e aí crescer, entenda do jeito que você quiser. Crescer pode eventualmente aumentar a tua hora de trabalho, pode ser eventualmente aumentar teu preço de hora de trabalho, pode ser eventualmente ter mais amigos, pode ser eventualmente viajar mais. Se você quer crescer, se você quer ampliar teu leque de opções de vida, meu amigo, vai precisar se relacionar. Esquece. Se você não quiser, tudo bem, não acho que está errado, eu acho que são escolhas. Se você escolher isso, saiba que você pode ficar só eventualmente na parte técnica que tem limite. Ponto. Não tem pra onde ir, cara. Então, vem a minha perspectiva de que quer crescer, você tem que sair do teto. Se você não quer crescer, tá tudo bem. E aí crescer... Escolhas. E pra mim, a única maneira hoje de crescer, não conheço outra, é tendo uma capacidade técnica no mínimo média. Uhum. Pode ser na média ali. Porque senão as oportunidades nem vão aparecer pra você. Senão você nem tem capacidade de pensamento crítico, senão você nem consegue negociar conflitos, porque você vai ler ali eventualmente o que é o problema inicial, você não consegue nem entender o problema inicial.
Você vai chegar com o problema inicial, você não consegue nem ter capacidade de inteligência emocional para ver que, eventualmente, aquela esposa, aquele marido estão reclamando de algo que você não vai conseguir. E, cara, se puder desenvolver algo, soft skills. Eu tenho empresas juniores dentro do meu escritório, né? Advogando e tal. Eu falo, desenvolva soft skills. Soft skills, desenvolva isso. Continue fazendo faculdade, faça uma boa faculdade, tire notas boas, faça uma boa formação, faça cursos não é porque tem as pessoas que estão querendo fazer tudo excludente, desenvolva a capacidade relacional. Acredite verdadeiramente, acreditem que é possível desenvolver. Porque muita gente tem essa barreira de dom. Eu quero chegar para fechar nisso. Não é pra mim, eu não nasci assim, eu não sou sociável, eu sou introvertido. Introvertido pode desenvolver soft skills? Pode. Qualquer pessoa, em qualquer idade, tem a capacidade de estudar essas técnicas e de se porque assim, desenvolver. eu sei que tem gente que está escutando e tá falando assim, pô, mas eu não tenho esse perfil. Aí a gente já traça como algo rígido e impossível de mudar. É possível, dentro do que você acompanha, e pra mim é possível, até porque, por exemplo, a gente vai trazer, não sei se você é da sua época, eu acho que não, o André de Mello, fisioterapeuta. Cara, a primeira vez que eu conheci o André... Conheço demais. Porra, tímido ao extremo, assim. Hoje na rede social... É um avião. E assim, desenvolveu profissionalmente, a gente vai falar exatamente disso. Então, mas tua perspectiva, é possível, quando a pessoa fala isso, assim, pô, Diogo, eu quero sair desse teto, eu quero sair desse limite, mas eu não tenho perfil. Não, é possível. Não existe isso de dom. A pessoa não nasceu com essas habilidades. Às vezes a pessoa nasce um pouco mais sociável, ela nasce um pouco mais extrovertida, ela tem um perfil comportamental diferente. Mas até as pessoas que nascem assim com essa tendência, se elas não se desenvolverem, se capacitarem, elas vão ficar limitadas àquilo. Em comparação a alguém que não tem essa tendência natural, como eu também não tinha quando era jovem, morria de vergonha, nossa, tinha pavor ali de falar em público. Quando eu comecei a fazer as audiências de conciliação, era terrível para mim. Mas a exposição devagarinho às oportunidades e o estudo dessas habilidades foi o que proporcionou que eu me desenvolvesse. Não só eu, mas diversos outros alunos, mentorados que a gente teve a oportunidade de conhecer, se mostraram abertos ao conhecimento e se desenvolveram de verdade. A gente pode afirmar com certeza que é possível desenvolver todas essas habilidades em qualquer momento da vida, independente da idade. Kainan, eu vou fazer uma pausa aqui. Pessoal, por favor, comenta. Faz comentários assim, cara, faz sentido pra mim, não faz sentido, conheço, já desenvolvi, não desenvolvi, quero desenvolver. Comenta, tanto no Spotify quanto no YouTube. É importante pra gente. Vai lá e curte. Eu tava até comentando com o Kainan que depois que a gente vivencia, tem a experiência, que a gente tem a capacidade de eventualmente ter um outro olhar. Porque até ter podcast, eu sempre consumi muito Spotify, YouTube, etc. E eu nunca tinha parado pra pensar em dar o joinha lá, em seguir o canal, em dar 5 estrelas. Eu nunca tinha parado de pensar nessa necessidade. E aí quando eu comecei a ter, eu comecei a perceber a necessidade e comecei a fazer. E a mesma percepção eu tinha quando eu não tinha empresa. E aí eu recebi aquelas pesquisas de satisfação, de empresa aérea, de tudo. E eu nunca só fechava, ou e-mail eu fechava, ou WhatsApp eu não respondia. E hoje eu respondo todas. Por quê? Porque quando a gente começa a vivenciar e ter a experiência, começa a ter, dependendo da capacidade, de ter empatia. Porque, cara, você fala assim, opa, isso aqui é importante mesmo. Então, você tem a vivência, né? Então, por favor, pessoal, comenta, compartilha, dá 5 estrelas. Quem não souber fazer isso no Spotify, me chama no WhatsApp, que eu tenho um vídeo... Sigam a página. Sigam a página. O Kainan falou que consumia o podcast desde o início e percebeu que nunca tinha seguido a página. Não era inscrito, olha que absurdo. Absurdo. Então, isso é importante pra gente. Ajuda muito, façam isso. Ajuda. Vamos lá. Já querendo trazer uma referência muito importante contigo. Dentro da tua trajetória, a gente já trouxe aqui como isso foi importante e é importante, certo? E a gente também trouxe a percepção de que não necessariamente você é obrigado a isso. São escolhas e as escolhas têm consequências, ônus e bônus e tudo. Tá tudo bem você querer não fazer isso. Você não querer desenvolver suas capacidades relacionais, de se conectar com pessoas, de ampliar teu leque de opção profissional e por aí vai. Chegando nesse momento em que algumas pessoas viraram e falaram assim, acho que isso não é pra mim. A gente já fez e também trouxe a percepção de que pode ser sim pra você. Chega um momento então em que algumas pessoas falam assim, eu já sou bom nisso. Uhum. Eu já sou bom nisso, então... Como é que você escuta essa frase? Não, pois eu sou bom, cara. Relacionamento com cliente, com pessoas, eu sou bom pra caramba. Como é que você escuta isso? Nossa, me veio à mente aqui agora
a lembrança de um amigo meu que tinha um evento muito importante, uma audiência pública no Senado. Ele, como advogado, ia lá defender a tese do processo do cliente dele. E eu falei para ele, você quer umas dicas? Quer que eu te ajude? Vamos treinar? Ele, não, isso aqui eu sei demais. Eu não preciso de técnica nenhuma de oratória, de comunicação. Eu vou lá e vou falar e vai ser muito fácil. Só que ele chegou lá, o microfone falhou, muito barulho, umas situações totalmente adversas aconteceram e ele gaguejou e não conseguiu desempenhar a função da melhor forma possível. Cuidado com o achar que você já é bom demais. Voltando naquilo, tenho sempre a postura de humildade, de será que não tem mesmo que eu posso desenvolver para fazer o que eu faço bem de uma forma ainda melhor? Conseguir transmitir a minha mensagem técnica da forma mais clara possível, da forma mais empática possível, sem ser agressivo, da forma mais clara, também sem tomar muito tempo. Sempre se questione o que você pode melhorar. E cuidado com achar que já sabe demais. Dificilmente. É verdade. legal falar disso porque o time que tá ganhando se mexe. Às vezes você chegou num ponto em que, de fato, você conquistou porque você tem habilidade, você tem técnica, você desenvolveu, você estudou e tal. Só que o mundo muda. O mundo gira. As pessoas mudam, os ambientes mudam. Será que realmente não precisa? E aí, eu tô falando que precisa de mentoria, não. Às vezes precisa só ler um livrinho, às vezes só precisa ver um vídeo no YouTube pra poder encher mesmo. Tô esquecendo dessa habilidade. Sim. E eu tô falando isso de um espaço em que eu falo de comunicação e eu estudo comunicação todos os dias. Tô falando sério, eu estudo comunicação todos os dias. Seja lendo livro, seja escutando um podcast, seja indo pra terapia, seja fazendo um curso. Por quê? Porque pra mim, se é a habilidade que eu quero mais desenvolver, se é a habilidade que eu sou melhor, que é como seu amigo disse, não, isso aqui eu sou bom já, pô, desenvolve. No ambiente acelerado que a gente vive hoje, de tecnologias cada vez mais avançadas vindo aí de revoluções tecnológicas, quem tá parado tá indo para trás. Quem tá parado tá ficando para trás. Você pode não perceber. Às vezes a pessoa já é um servidor público, está estabilizada, a pessoa já atingiu um sucesso profissional e acomoda. Cuidado. Cuidado, porque o mundo está andando. Tente andar pelo menos na mesma velocidade, mas se possível um pouquinho mais rápido para se manter atualizado. E eu vou trazer referência do Mário Soares. O Mário deve estar com uns 70 anos, por aí. Meu cliente, um dos sócios de uma empresa que eu acessório. O filho dele, o Mário Júnior, já esteve até aqui no podcast. A Mayra foi aluna do Verbalize, acho que você conhece a Mayra. E a gente fez um trabalho de comunicação e ele me trouxe. Eu falei, Mário, o que você quer fazer mentoria de comunicação, cara? Você foi gestor do hospital de base por 25 anos. O que você acha que você tem para aprender? Aí ele pegou e falou assim, Diogo, eu tenho neto, eu tenho filho, eu me relaciono com pessoas jovens, vocês trazem informações que eu não tinha na minha época. Então é pra isso que eu quero. E olha só, se eu te contar o que a gente trabalhou numa mentoria com ele, você não acredita. A gente trabalhou linguagem do amor. Nossa, que incrível. Por quê? Porque ele não sabia que cada pessoa gostava de receber reconhecimento, e aí eu falo linguagem do amor, mas era formas de receber reconhecimento. De uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu falei, Sim. caramba, Diogo, é por isso que tal situação acontecia, por isso que tal situação acontecia. Ou seja, uma pessoa que já, digamos, sucesso, filhos estabelecidos, porque é um sucesso familiar, casamento longevo, amizades longevas, profissionalmente extremamente bem-sucedido, tanto no público quanto no particular. O que esse cara precisaria de desenvolvimento? E ele virou e falou, eu quero. Porque a gente inicialmente achou, tanto eu quanto a Mayra, quanto o Mário, a gente achou que ele não ia querer. Ele falou, não, eu quero porque vocês estão me excluindo. Eu vou participar. Olha que incrível. Recentemente, agora, mês passado, eu dei um treinamento na ANEEL para todos os superintendentes e líderes da autarquia. E uma das aulas que eu ia dar era sobre negociação de conflitos, técnicas avançadas de negociação de conflitos. E tinha um aluno lá que ele era simplesmente o superintendente da área de mediação e solução de conflitos da autarquia. O cara era o cara. Eu tenho como uma grande referência o autor William Ury, que é o autor do Como Chegar ao Sim, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, Supere o Não. Tenho todos os livros dele, sou muito fã. Eu me baseio muito no método de Harvard que ele desenvolveu. Esse cara teve aula com o William Ury presencialmente. Jesus. Aí eu pensei, o que eu posso ensinar para esse cara? Na minha aula ele vai faltar, com certeza. Ele vai na aula de storytelling, ele vai na aula de comunicação não verbal. Chegou lá na aula de negociação de conflitos, ele foi o primeiro a chegar. Sentou na frente,
assistiu toda a aula, contribuiu demais com outros exemplos. A gente constrói sempre essa ideia de que eu estou facilitando. Eu não estou ali para ensinar nada, eu estou para construir o conhecimento junto com os alunos. Essa facilitação, foi eu que botei esse nome aí, eu sei É que muito é. bom, é muito bom isso. Eu sei o que é. Por mais que hoje a gente tenha o nome de professor, né? voltou a ser professor, mas é um facilitador. E eu não posso ter essa postura de que eu tenho conhecimento e estou te entregando conhecimento. Vamos construir juntos. Contribuiu demais, ficou até o final para falar comigo. Foi muito boa a aula. Essa perspectiva de um conciliador de audiências, eu nunca tinha pensado sobre isso, nunca tive essa experiência. Foi interessante esses exemplos. Esse outro exemplo me levou no setor dele para eu conhecer toda a equipe, o setor inteiro. Foi incrível. Mas a postura humilde de... Ele podia pensar, não, essa aula aí eu não vou, Não preciso. E foi muito bacana. Foi bacana para mim, foi bacana para ele, foi bacana para a turma inteira. Maravilha. Então a gente consegue atingir o público também de quem está escutando aí, que já acha que já sabe, de falar, pô, por que não? Por que não desenvolver? Conhece todos esses livros que foram citados? Conhece o Armas de Persuasão, que é um livro que eu sei que você gosta? Conhece os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes? Conhece inteligência social? São possibilidades. Kainan, como é que as pessoas te acham? Rede social, contatos e etc. Instagram, principalmente. Kainan, @Kainan Ribeiro. Vai estar na descrição também para poder facilitar o Perfeito. pessoal. Tô ali no LinkedIn também, mas é no Instagram que eu produzo mais conteúdo de vida pessoal e vida profissional. Também Maravilha. tem muita besteira lá de vida E pessoal. esse Ironman sai quando? Final de setembro. Fiz a loucura de me inscrever no meio Ironman de São Floripa? Paulo. São Paulo. Que é mais pertinho, mais tranquilo. E tô treinando pra isso. 2, 3 treinos por dia. Quantos são? Como é que é a prova? Quantos quilômetros de corrida? Quantos de natação? Quantos de... O full Ironman é 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e uma maratona, 42 quilômetros. Você é doido. O meio é metade de tudo isso. Sem bola? Sem bola. Eu só corro se for com bola. Se for sem bola, eu não vou, não. Enoque, que faz tudo isso acontecer, meu irmão. Muito obrigado. Kainan, Obrigado, satisfação enorme estar aqui contigo, cara. Obrigado Soft demais. skills, persuasão, todas essas habilidades. E aí, se você quiser acompanhar as redes, Kainan Ribeiro. Kainan Ribeiro, fácil. Com K. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como estão as tuas habilidades de relacionamentos pessoais?